Olá, meus amigos, nesse momento nós vamos fazer um treinamento de como mostrar um plano. Nesse treinamento eu quero mostrar para você que o plano é envolvido por outras etapas, o que antecede, o plano em si, o depois, e cada momento precisa estar registrado e claro no mapa mental para que eu possa executar da melhor maneira o plano. Existem duas coisas aqui pelo qual eu quero iniciar, falar da parte prática e da parte teórica, ou seja, o que envolve o plano. Logo após, na segunda etapa, nós vamos falar da parte prática, tela a tela, como acompanhar, como fazer o plano de uma forma que você possa expressar na sua máxima convicção a melhor ideia para o seu prospecto, para o seu convidado, para aquela pessoa que você está conectando, ok? Vamos lá! A primeira coisa que eu quero falar é que existem ações de resultados. E nós sabemos que as 9 ações de um líder, que são ações, que são coisas que nós precisamos executar todos os dias, elas envolvem aqui o porquê, o compromisso, a lista, o contato e o convite, o plano, o fechamento e o acompanhamento, ser um construtor, aconselhar-se, duplicação, ou seja, são 9 etapas, são 9 passos. E perceba que o plano é um deles. Ou seja, o plano faz parte de um dos processos. Então não é somente o plano, ele faz parte do processo. Por que eu estou frisando muito isso? Porque eu penso que todas essas ações é como se fosse uma caixa de ferramentas. Nós temos muitas ferramentas, mas se eu não utilizar a ferramenta da forma correta, eu estarei fazendo a coisa errada. Porque utilizar a ferramenta certa na hora errada é fazer a coisa errada. E muitas pessoas, elas se perdem na hora de mostrar um plano. Por exemplo, tem pessoas que elas vão fazer apenas um contato. E nesse contato elas acham que já devem fazer um convite, e se a pessoa tiver 2 minutos, ela já quer mostrar um plano, em um momento em que não dá para mostrar o plano, não tem muito o que fazer, mas elas acabam insistindo e perdendo um prospecto pela insistência, ou seja, pelo uso de uma ferramenta que pode ser certa ou até mesmo boa, mas na hora errada. E eu quero frisar mais uma vez, fazer a coisa certa na hora errada é fazer a coisa errada. Eu quero dizer para vocês que utilizar as ferramentas e saber utilizar é um momento maravilhoso e especial. Vou dar um exemplo. Você chega em um shopping, encontra um amigo que você não vê há muito tempo. Oi, meu amigo, como vai? Dá um abraço, você comemora aquele momento, você se alegra bastante e já pergunta, você conhece a Sion Boulevard? Ou seja, você já cometeu um erro, porque nesse momento você já está quase que fazendo um convite, sendo que deveria fazer um contato. Na verdade, quando fala de fazer um contato, e pegar um contato, como é que vai? O que é que você tem feito? Como é a família? Como vão as coisas? Me dá aqui teu telefone, cara, tem um negócio incrível para falar com você. Eu vou te ligar logo mais para que a gente converse um pouco. Então perceba, existem etapas, existem momentos, e o momento do plano é o momento do plano. O momento do convite é o momento do convite. Certa vez um amigo meu falou para mim, Heber, eu não estou tendo resultado porque eu estou mostrando o plano e eu não estou tendo resultado. E eu disse para ele, como que você está mostrando o plano? Ele, quando eu chego num ônibus, quando eu chego numa fila de banco, aonde eu estiver numa lanchonete, que alguém pode conversar comigo, eu acabo falando um pouco para ele do negócio. Só que na cabeça dele ele estava mostrando o plano, mas o que ele estava fazendo era um contato e por isso não fechava, porque o contato fecha um convite. Um convite fecha um plano fechado gera os resultados como acompanhamento, como duplicação e etc. Ou seja, cada etapa precisa ser respeitada. Bem, uma das coisas mais importantes que antecedem um plano que eu quero frisar é você estar atento à sua fisiologia e à sua linguagem. Daniel Goleman, um grande psicólogo americano, ele fala que 93% da sua comunicação é composta pela sua fisiologia e pela sua linguagem. A fisiologia é como você está fisiologicamente. É a pegada, é o apertar de mão, é o tom de voz, é como você conversa, se comporta diante de alguém, os ombros estão eretos, você está com o peito para frente, você está com a cabeça erguida, ou seja, você demonstra através disso segurança, confiança, você passa crença para as pessoas e é claro que nesse momento de fisiologia e linguagem, ela acaba estando conectada. Imagine, por exemplo, eu vou dar para você agora um exemplo de como isso não se conecta bem. Olha só, senhoras e senhores, eu estou muito triste em estar aqui com vocês. Eu nunca estive tão triste na minha vida, acho que é um dos momentos mais tristes da minha vida. Vocês percebem que é algo estranho? Eu estou falando algo, mas a minha fisiologia não está obedecendo. E você se atentou mais à minha fisiologia do que às minhas palavras. Então a fisiologia é extremamente importante junto com a sua linguagem. Só para você ter ideia, o seu tom de voz, a sua velocidade de falar são coisas extremamente importantes. E vem comigo, 7% vai ser um outro tipo de comunicação que são
outras comunicações. Nós temos aqui a fisiologia, nós temos a linguagem da comunicação, e quando nós colocamos isso no nosso dia a dia, nós estamos falando assim: eu estou pronto dentro da minha fisiologia e dentro da minha linguagem para mostrar um plano. 7% vai ser o que você vai apresentar. Então perceba, você vai identificar porque pessoas em muitos momentos, na primeira semana de negócios, elas conseguiram contactar muitas pessoas, se conectar a muitas pessoas. Por quê? Porque a fisiologia estava maravilhosa, a linguagem estava maravilhosa, e mesmo não conhecendo tanto ainda sobre o assunto, percebeu? Então você precisa estar atento à sua fisiologia, à sua pegada e à sua linguagem, que vai deter aí 93% da sua comunicação. Os outros 7% é o conteúdo, é o que você vai aplicar e outras ferramentas mais que envolvem isso. Bem, eu preciso trazer para vocês algumas dicas importantes para uma apresentação de plano. Primeiro, entusiasmo. Você precisa estar entusiasmado para mostrar o plano. Não adianta apresentar sem estar sentindo o que está falando. O entusiasmo, ele vai contagiar aquela pessoa. A segunda dica é simplicidade. Olha, você não precisa inventar, você não precisa complicar a sua apresentação. Seja simples. E sabe o que é ser simples? É ser você. Muitas pessoas, elas se perdem ao mostrar um plano, porque elas querem mostrar um plano como uma outra pessoa. Elas querem mostrar o plano porque elas têm na imagem dela de alguém que mostra bem o plano, e eu quero ser igual àquela pessoa. E sabe o que é que acontece? Você não é essa outra pessoa, você é você. E você precisa encontrar o seu melhor. O melhor das outras pessoas ele serve para inspirar você, para lhe dar ânimo, para lhe dar um norte, mas o seu sucesso está dentro de você. Então seja simples, seja você, como também seja natural. Não invente, não tente parecer uma outra coisa, não tente inventar uma palavra nova, não tente fazer o que você não sabe ou que não está habituado a fazer. Qualquer erro vai demonstrar insegurança, qualquer erro vai fazer com que você não dê o melhor no plano e você pode perder o seu prospecto nesse momento. Seja você. Uma outra dica é: seja firme nas suas colocações, firme na questão do seu negócio, ou seja, em dados. Quando você fala da melhor empresa, quando você fala dos melhores produtos, quando você fala de situações dentro do negócio que você já viveu, como talvez uma convenção, uma viagem, um encontro, seja firme nas suas colocações. Demonstre suas convicções através da firmeza das informações. Ah, eu acho que... Não existe acho. Existe o fato em si, o dado em si. Nós somos a maior holding da América Latina. Não é eu acho, é nós somos. Nós temos excelentes produtos. Não, você pode usar os... Não existe dúvida. Existe firmeza na sua colocação. Se você não for firme, você não vai conseguir o resultado que você precisa junto ao seu prospecto. Seja rápido. Essa dica de ser rápido é muito legal, porque ele fala assim, ó, não enrole. Lembre-se que a nossa função não é convencer uma pessoa. A nossa função é apresentar. Quando você for apresentar o plano, tira o peso de ter que convencer alguém. Toda apresentação que é para gerar convencimento, ela se torna muitas vezes pesada e chata. Então não tente convencer, apresente, tenha alegria de apresentar, porque quando você tem alegria de apresentar o plano, a pessoa se convence, porque você já vai estar entusiasmado, você vai estar firme, você vai estar fazendo algo de uma forma simples, com convicção, com crença. Então lembre de uma coisa, quando a gente fala de rapidez, é dizer assim, ó, não enrola no plano. Comece e termine. Comece e encerre o plano. Olha que dica maravilhosa. Você está conversando com a pessoa e sabe qual é a pior coisa? Você entrar na casa de alguém. E sabe o que é que vai acontecer? A pessoa, dona da casa, não saber que horas você vai sair da casa. E muitas vezes, perceba, a apresentação de plano pode durar 30, 40 minutos, não sei. Só que a pior sensação é a pessoa achar que aquela apresentação vai levar 3, 4 horas. Então, preste bem atenção nisso. O plano pode durar 30, 40 minutos, 20 minutos, não sei a sua velocidade. Só que é o seguinte, o plano leva esse tempo. Se você levar 2 horas conversando antes ou depois do plano, não tem problema. Mas o plano, ele precisa iniciar, ele precisa começar e ele precisa terminar. Então eu estou com a pessoa, gerando rapport, que é aquela sintonia, empatia, naquele momento que eu cheguei na casa, como vai, numa visita, num café, em algum momento, ok? Eu estarei iniciando o plano para você agora. Eu quero falar para você do plano da Sion Boulevard.
e começa e apresenta e faz todo o fluxo que nós já sabemos. Percebe? Quando chegar ao final, nós terminamos o plano agora, aí já parte para o fechamento. Alguma dúvida? E aí em outros treinamentos de fechamento, você vai saber como fazer esse fechamento de uma forma ainda mais potencializada. Então perceba, comece e encerre o plano. Não fica enrolando no plano. Sabe por quê? O excesso de informação pode atrapalhar o fluxo do seu negócio. Lembre que informação em excesso acaba atrapalhando. Quando você quer alimentar os pombos, por exemplo, você coloca milho na mão e você joga no chão, o pombo vem e come. Se você pegar o milho e jogar no pombo, o pombo vai embora. Então nós precisamos entender, temos que entender que a informação precisa ser na medida. Você, por exemplo, lembra quando você entrou no negócio? Quando que você conheceu o negócio de forma plena? Depois de um tempo. No início você não conhecia tudo, no primeiro dia, no segundo dia. Então, entenda que você precisa respeitar as pessoas no tanto de conhecimento. Hoje ela conhece um pouco, amanhã mais um pouco, até que se forme em um excelente profissional, como em qualquer outra coisa da nossa vida. Eu não posso deixar de frisar que na apresentação de plano acontece algo que é muito peculiar às pessoas, principalmente no início e principalmente quando não estão acompanhadas ou direcionadas com dicas tão importantes como a Sion Boulevard está fazendo com você nesse momento. E por isso que eu chamo muitos planos que existem por aí de plano Titanic. O cara começa o plano muito bem, falando muito bem, exercendo muito bem tudo o que precisa fazer e exercer, mas só que o plano acaba afundando antes de terminar. E onde é o iceberg da maioria dos planos? Quando alguém vai se deter muitas vezes em explicar um produto, ou explicar um plano, ou então de repente um tipo de bonificação, e uma bonificação específica que ele quer explicar, de repente na hora que não era para explicar de uma forma tão profunda, que é que acontece? Acaba atrapalhando, acaba suando, acaba ficando nervoso, naquele momento ele já não sabe o que fazer, que foi o que aconteceu, não é mais firme, aí não tem mais clareza, aí acaba perdendo uma oportunidade. Então, para que você se livre dos icebergs no caminho, nesse oceano de apresentação de um plano, eu queria dar algumas dicas para você. Nós precisamos fazer algo chamado mapa mental. Eu criei para vocês o mapa mental do plano. É o que eu devo pensar para não me perder. Ou seja, eu preciso criar um mapa. E o que é o mapa mental? É uma ordem de pensamentos. O mapa mental organiza a minha forma de pensar. Vou dar um exemplo. Quando eu estiver falando de produto, eu estou falando de produto. Ao passar a falar da empresa, eu não volto mais em produto. Quando eu estiver falando de plano de marketing, eu não volto mais em empresa. Ah, esqueci de falar. Não, você não esqueceu nada. Não, eu esqueci de falar tal. Você não esqueceu nada. Entenda uma coisa, por favor. Quem sabe pouco, diante de quem não sabe nada, sabe tudo. Então você não precisa fornecer algumas informações que não sejam necessárias. Não diga o que não é necessário. Então você pode continuar o seu plano, porque a pessoa não sabe, tudo é novidade para ela. Mantenha o ritmo. Por isso o mapa mental precisa estar muito claro. Quando você entende o mapa mental, você diminui o risco de se perder no plano e encontrar um iceberg de uma forma muito interessante. Então, o mapa, ele inclui 6 etapas, 6 momentos. E é muito fácil compreender eles. Preste bem atenção. O primeiro, falar de você, e o último, falar de alguém. Então, você vai falar sempre de você e, por fim, ao acabar tudo, ao terminar, você vai falar de alguém. Eu já vou explicar o porquê. No meio, você tem ali o que segue o nosso plano de negócios, o nosso plano oficial. Você vai falar do propósito. Lembra como é que está o mercado hoje? Nós estamos em um momento de grandes desafios, ok? Depois você vai falar da empresa, do produto e do plano. Então, mais uma vez, fala de você, o propósito, empresa, produto, plano e fale de alguém. Decore isso, escreva isso, para que isso fique como um mapa na sua mente. Então, vamos lá. Fale de você. Quando você vai falar de você, você não vai falar o que eu ganho, o que eu ganhei, o que eu tenho, o que eu conquistei, os carros que eu ando, apartamento... Não, você não vai falar nada disso. Você vai falar de como você conheceu o negócio. Esse é um momento, gente, de empatia, de sintonia, que é o termo real, é o rapport, que é um termo da psicologia, que ele fala de sintonia e empatia. Esse primeiro momento é para gerar isso. Então fale de como você conheceu o negócio, o seu negócio. E isso vai ser interessante porque vai gerar empatia com a pessoa. Eu estava no meu trabalho, um amigo meu me chamou para uma reunião. Eu estava no meu trabalho, um amigo meu, ele trouxe um produto. Eu comecei a utilizar um produto, eu fui numa reunião. Eu participei de um processo seletivo dentro da reunião. Eu fiquei muito entusiasmado com a seriedade do que eu vi lá, percebe? Você vai contar a sua história de como você conheceu
o negócio. E isso gera um rapport maravilhoso para você começar o plano. Depois, você já vai falar do propósito, seguindo as nossas telas. E na parte prática, eu vou falar um pouquinho mais com você sobre como seguir as telas de uma forma bem sistemática, contando uma historinha, nada de ficar lendo 100%, nada de ficar agora tal coisa, agora isso. Não, não, é uma historinha e claro, quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto melhor você fica, mais você ganha. Isso é uma lei chamada Lei da Consequência, de um autor americano chamado Mike Murdock. Quando nós falamos de propósito, logo após eu falo de empresa. E o que é que eu vou falar da nossa empresa, da união da nossa empresa, da Sion Boulevard, sendo como um canal de vendas do Grupo Sion e da Boulevard Monde, da junção, de tudo o que aconteceu. Eu vou seguindo as telas de forma normal. Ah, gente, esqueci de um negócio no propósito. Ei, já ensinei para você, não esqueceu nada. Passou, passou. Não preciso voltar, porque você está fazendo algo profissional e pessoas não fecham negócios com amadores. Então eu preciso ser profissional o tempo todo. Já estou na próxima parte falando da empresa, depois eu vou falar dos meus produtos. Se eu tiver algum produto na mão para experimentar, para colocar na pessoa, quem sabe ela sentiu uma fragrância, você vai ficar à vontade com isso no momento de uma apresentação 1 a 1. Só que isso vai ser muito forte se você estiver acessando um canal de representação das pessoas que são sinestésicas. Elas adoram pegar um produto, cheirar um produto, conhecer um produto e etc. Bem, falei do produto, logo depois eu falo do plano. E quando eu falo do plano, eu vou seguir a mesma ênfase. Perceba algo. Tem pessoas que dão muita ênfase em um bônus e esquecem que são produtos que geram bônus e que esquecem que é uma empresa que faz produtos. Entende? Não existe um melhor momento, o melhor bônus, a melhor situação. Nós temos um todo. Tudo é bom. Tudo funciona. Tudo faz parte. Eu quero dar um exemplo que quando eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento, eu não pedi o braço dela pro pai dela. Eu queria toda ela. Eu queria ela toda para mim. Por quê? Porque eu não queria só um pedaço. Então não se vende só um pedaço do nosso negócio. E tem pessoas que muitas vezes até cometem o erro de falar, esse é o melhor bônus. Não, gente, não existe isso. Tudo é muito bom. Então nós vamos falando com a mesma alegria e com a mesma ênfase. Fale de você, do propósito, da empresa, do produto, do plano e por fim fale de alguém. E aqui eu quero ajudar você com uma informação importante. Utilize uma linha ascendente, utilize alguém da sua linha ascendente para falar dele, para falar dos resultados dele, de como ele conseguiu, aonde ele chegou e assim sucessivamente. O porquê falar de alguém? Aqui nós estamos utilizando o poder da terceira pessoa. O que é o poder da terceira pessoa? Melhor do que eu falar de mim, alguém falar de mim. Melhor do que você falar de você, é alguém falar de você para alguém. Este é o poder da terceira pessoa. Então, fica muito forte nesse momento você falar dos resultados de alguém. O que também não impede de você, nesse momento, poder compartilhar um pouco dos seus resultados também. Bem, eu quero frisar mais uma vez o mapa mental. Você precisa ter isso decorado para não se perder, para não voltar, porque muitas vezes eu já vi e já participei de muitos planos que são embolados, você não sabe em qual parte está. Está no meio, está no final, começou pelo fim ou está terminando pelo começo. Nós não entendemos. Então o mapa mental ajuda você a pensar na sua forma de apresentar, evitando com que você atrapalhe os pensamentos ou de alguma forma deixe o seu plano vulnerável a dúvidas com relação à crença, com relação à firmeza. Mais uma vez, fale de você, propósito, você vai falar da empresa, do produto e do plano e por fim, falando de alguém. Então, as últimas dicas que eu quero dar para você depois que você já criou esse mapa mental. Perceba, nós estamos falando que antecede o plano, tá bom? Então você criou esse mapa mental, você já se sentiu mais seguro. Não posso deixar de dar as últimas dicas para você nesse momento. Aristóteles disse uma frase muito maravilhosa. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, você precisa fazer, você precisa treinar. Nenhuma teoria vai fazer o trabalho por você. Então você precisa executar. Como nós já falamos, existe uma lei da consequência. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Certamente, eu posso garantir para você isso. Algumas outras dicas é que você tem a oportunidade. Sinta a confiança.
sinta o respeito, se valorize. É você que tem uma oportunidade que pode mudar a vida daquela pessoa. Naquele momento é aquela pessoa que quer lhe ouvir, é aquela pessoa que precisa de uma oportunidade ou não. Se ela não está precisando, ela não sabe que está precisando, a nossa função é fazer com que essa pessoa encontre de repente uma necessidade, alguma coisa que realmente vai fazer com que ela queira fazer parte de um negócio, iniciar um novo negócio, desenvolver algo. Eu quero dizer mais uma vez, a oportunidade está nas suas mãos. Valorize a oportunidade. Quantas vezes aconteceu na minha experiência de estar na rua e alguém falar assim, e a gente tinha marcado para mostrar o plano, para conversar um pouco sobre negócio, e tipo, estava numa praça, não, pode apresentar aqui mesmo, eu estou no horário de trabalho, já estou voltando. Não, eu não posso apresentar aqui para você. Nós podemos ir para um lugar melhor, existe alguma sala, tem algum café aqui por perto? Ou seja, o seu negócio, ele vai ser diretamente valorizado por alguém na medida que você valoriza o seu negócio. Então, você tem a oportunidade, você tem algo transformador. Segundo, não destaque apenas uma coisa. Eu só quero reforçar o que já falamos. Se você chega em um bônus e fala, esse é o melhor bônus, então por que a pessoa que precisa ouvir os outros bônus? Se esse é o melhor, só fala desse. Então cuidado para não cometer esse erro. Esse é o melhor produto. Não. Você pode até dizer que para você tal produto é o que você mais gosta, mas você precisa valorizar tudo da empresa, tudo dos produtos, tudo do plano de bonificação. Ou seja, você está vendendo, você está falando, você está apresentando um completo, um todo. Então não adianta ficar em um ponto ou em outro. Não é necessário na apresentação de um plano. Por fim, sorria sempre. Você pode apresentar de uma forma muito gostosa para as pessoas, você pode apresentar de uma forma muito leve, sendo simples, sendo firme e sorrindo. Quando você está sorrindo, você está acessando mais um canal de representação. Você está mostrando de forma fisiológica que o negócio lhe faz bem, que você está feliz trabalhando com este negócio. Imagine você está apresentando um plano carrancudo, você está preocupado, você não está sentindo bem naquela hora, está assim abafado com alguma coisa, e o que é que acontece? A pessoa pode perguntar, ou principalmente pensar assim internamente, eu que não quero fazer esse tipo de trabalho, eu que não quero fazer isso, meu Deus, isso não é para mim. Percebeu? A sua fisiologia, se não estiver alinhada, a sua linguagem, se não estiver alinhada, se você não estiver com um mapa mental, você pode atrapalhar e passar a imagem que você não queria passar. E preste atenção em uma coisa, você nunca vai ter a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então aproveite essa primeira oportunidade com um sorriso, com uma fisiologia interessante, com um bom aperto de mão. Seja alguém que as pessoas querem estar perto, seja alguém que possa inspirar as outras pessoas. Eu não tenho dúvidas que nós contribuímos bastante com o seu crescimento nessa primeira parte e agora vamos para a segunda parte, a parte prática do plano, e nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, lá você encontra tudo que você precisa e você é informado com tudo que é importante para o seu negócio. Eu me chamo Eber Teles, eu sou gestor de rede Sion Boulevard.